Paz do Senhor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero começar essa live conversando com vocês porque eu tenho recebido muitas perguntas. Tem muita gente comentando, perguntando no meu perfil com relação a como houve uma mudança material, uma mudança espiritual na minha vida e de que forma que essa mudança espiritual ocorreu. Então, essa live hoje é para eu poder aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que Deus tem feito na minha vida. Um dos cortes que gerou muita conversa, muitos comentários e muitas DM é aquele corte do por que Deus não abençoou o meu negócio, em que eu estou numa live e nessa live, num podcast, na verdade, eu estava num podcast ali naquele momento, e naquele podcast eu expliquei do porquê que a bênção de Deus ela não alcançava a minha vida. Qual era o problema que eu encontrava, o que acontecia e por que Deus não abençoava a minha vida. Então hoje essa live ela é para detalhar um pouco mais, explicar um pouco mais para vocês como é, por que é, para que é, de que forma que Deus pode agir na sua vida e transformar a sua vida. E eu quero começar ela com a pergunta que todo mundo chegou até aqui, né? Do corte que todo mundo chegou até aqui. Por que Deus não abençoa o meu negócio? Eu disse lá naquele podcast e naquele pedaço do corte que o que acontecia comigo, um dos grandes problemas que eu tinha era que eu batia no peito e eu falava que tudo o que eu fazia, de todas as formas que eu agia, era eu que estava fazendo. Nunca era Deus. Então eu tinha um orgulho muito grande. E naquele corte eu falo sobre o orgulho de que Deus ele me deu entendimento depois de 7 anos. Eu tive 7 anos de luta espiritual, de luta material, para que eu pudesse entender o mover de Deus na minha vida, para que eu pudesse me alinhar àquilo que Deus quer sobre a minha vida. E aí nesse corte muita gente disse, olha, era exatamente isso que eu precisava de ouvir. Outros disseram, eu não entendi. Teve gente que veio no meu direct falar, irmão, eu não entendi, me ajuda, por favor. Então essa live hoje é para isso, para a gente poder conversar e eu poder, quem sabe, fazer com que você tenha um entendimento um pouco maior do porquê Deus não abençoa a sua vida ou o porquê que Deus não abençoa o seu negócio. Eu sou novo nisso de TikTok, tá? Então, se eu cometer algum erro aqui na live, se o áudio não estiver bom, vocês vão me falando aí para que eu possa ir adequando isso. Mas então, o que é que eu devo fazer? E aí hoje eu vou responder essas palavras à luz da Bíblia, porque ela é a única que pode nos conduzir, ela é a única que pode nos levar, espiritualmente falando, a algum lugar. Existe um erro muito comum entre os empresários. Muitos de nós, muitos empresários, muitas pessoas, eu falo de empresários porque eu trabalho voltado para empresários nessa área espiritual, só que nós, quando falamos de mudança, isso não é no CNPJ. Uma coisa que nós precisamos de entender muito, e entender muito mesmo, é que Deus ele não vai tratar o seu CNPJ, Deus não vai tratar a sua empresa, Deus não vai tratar o seu mercado, Deus não vai atrapalhar, Deus não vai tratar o que é empresa. Deus não trata empresa, tá? Deus trata CPF, ou seja, Deus vai tratar você. É através de você que essas mudanças ocorrem e é através de você que essas mudanças elas ocorrem dentro da sua empresa. É através de você que essas mudanças elas ocorrem dentro da sua casa. Então, se você acredita que Deus vai mudar a sua empresa, Deus não vai. Não tem como Deus tratar CNPJ. Não tem como Deus mudar CNPJ.
Deus muda coração de CPF. Então Deus vai tratar você. Aí ele pode usar a empresa para te tratar, ele pode usar a sua família para te tratar, ele pode usar outras coisas para te tratar. Mas a Bíblia ela começa estabelecendo uma verdade. Tem uma verdade bíblica que eu parei para analisar quando eu estava montando o conteúdo dessa live. Vocês podem ver que eu tenho algumas folhas aqui, que eu montei o conteúdo para que eu não me perdesse. E em Salmos 24, no versículo 1, o salmista ele escreve assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se do Senhor é a terra e tudo que nela existe, nada é meu. Se nada é meu, eu desfruto daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aí existe a forma como é que eu vou desfrutar disso, de que forma que eu vou desfrutar disso e de que maneira eu vou atingir para desfrutar disso. De que forma que eu vou acessar isso que tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, de que forma que eu vou acessar essas bênçãos, essas coisas todas que Deus tem para mim. E isso inclui a sua empresa. Não é sua, ela é de Deus. Se você não é empresário, se você é CLT, seu trabalho, ele não é seu, ele é de Deus. O seu dinheiro, tudo aquilo que entra na sua mão não é seu, ele é de Deus. As oportunidades, os negócios que você faz, os clientes que você tem, nada disso é seu. Tudo isso o Senhor disponibilizou e Ele permitiu que você desfrutasse por algum momento. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Vamos supor que você tivesse todo o dinheiro do mundo. Vamos supor nesse momento que você é a pessoa mais rica de toda a face da Terra. Você não vai viver eternamente. Você só é rico. Você só é a pessoa mais rica da face da Terra enquanto você respirar. A partir do momento que você parou de respirar, nada daquilo mais é seu. Ele perde o valor para você. Ele passa a ser de uma outra pessoa. Dos seus filhos, dos seus sócios, da sua esposa, do seu esposo, seja lá de quem for, mas ele deixa de ser seu. E é isso que nós esquecemos. Nós esquecemos que tudo que existe na Terra, ele não é nosso. Ele está disponível para nós e ele está disponível de forma que nós possamos utilizar, desfrutar e aproveitar dessas coisas materiais. Mas elas não são nossas. E aí, se você pegar Salmos 24:1, isso é muito claro. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Aí está incluso eu, você, nossas famílias, nossos negócios, nossos carros, tudo o que nós temos é do Senhor. Nós não passamos de administradores daquilo que Ele nos deu por um período de tempo. Então, isso você precisa ter muito em mente. Como que eu faço? De que forma que eu mudo? De que forma que eu transformo isso? É simples. Começa sabendo que você não passa de um administrador de algo que não é seu. Aí você começa a entender o porquê ele é o dono da sua vida. E nisso, a virada espiritual e material, ela acontece. Eu preciso fazer alguns alinhamentos muito importantes aqui com vocês, antes da gente prosseguir. Primeiro, o projeto Ele é o Dono, esse projeto de eu estar conversando com vocês aqui, da gente trocar uma ideia sobre o mundo espiritual, ele não é um estudo teológico, tá? Para começar, eu não sou teólogo e eu não sou pastor. Eu estou conversando com vocês
sobre uma vivência de vida que eu tive, algo que aconteceu comigo, que vocês se despertaram com relação a isso e vocês quiseram entender um pouco melhor. Vocês quiseram, digo, as pessoas que passaram pelo meu perfil e comentaram ou me mandaram mensagem ali no direct. Então é por isso que eu estou aqui. Esse projeto ele não foi criado para debates intelectuais, para discussões religiosas. Ele é um estudo, ele é um trabalho de transformação de vida. Então não espere eu debater com você teologia. Eu não vou ficar discutindo teologia com ninguém. Ah, bebida é certa, é errado. Ah, casar no papel é certo ou errado. Eu não vou entrar nisso, tá? Você vai procurar o seu pastor e você vai alinhar com ele essas questões teológicas, se você concorda ou não concorda. O que eu estou aqui é para passar a minha experiência de vida. E aí, da minha experiência de vida, se ela for importante para você, se ela for interessante para você, você tira como exemplo. Tem um ditado, né? Que os inteligentes aprendem com os erros dos burros. Então, nessa questão aqui, eu sou o burro que apanhou, que sofreu, mas eu entendi que eu poderia te ensinar o que eu passei para que você não precisasse passar e você fosse o inteligente da história, sem precisar de passar por aquilo tudo que eu passei. Então, eu preciso deixar bem claro isso. Eu não sou pastor, eu não sou teólogo, nós estamos tratando aqui sobre experiência de vida. Segunda coisa importante, aqui eu não estou tratando de religião. Eu não vou entrar também no debate religioso. Igreja A é certa, igreja B é certa. Religião A é certa, religião B é certa. A religião do fulano é religião errada. Eu não estou aqui para debater isso. Até porque não sou eu quem vou dizer se isso está certo ou se está errado. É uma escolha pessoal, é uma identificação pessoal, e se tem alguma que está errado e não está alinhada à palavra de Deus, a partir do momento que você tem uma transformação de vida, Deus, através do Espírito Santo, ele te revela e faz você sair da onde estiver certo ou errado, entrar onde está certo e sair da onde está errado. Mas não sou eu que vou dizer quem é que está certo ou que está errado. É o Espírito Santo que vai agir na sua vida e vai dizer. Então, nessa live, não espere que eu fale sobre qualquer outra situação. Ok? Terceira coisa e muito importante, esse projeto ele não promete, o projeto ele é o dono, ele não promete prosperidade financeira. Eu não estou aqui para te prometer riqueza, sucesso, crescimento espiritual. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que isso seria algo que ele daria. O que ele nos promete é que nós teríamos... Eu vou fechar a live e vou subir ela novamente para identificar aqui algo que... acho que estão de brincadeira, né? Quase caio aí. Vamos lá. Esse projeto ele não promete. Eu achei engraçado agora. Muito boa essa. Muito bom o nickname. Parabéns. Colocaram um nickname, notificação de sistema, e mandaram que eu tinha 5 minutos para fechar a live, senão ia ser banido. Cara, eu já tinha visto isso antes. Que foi mal, sinto muito. Mas vamos lá, pro quase. Vamos lá. Esse projeto de mudança de vida espiritual, ele não promete prosperidade financeira.
tá? Nunca houve uma promessa de prosperidade financeira, de riqueza, de sucesso, de crescimento empresarial, de crescimento material, nada disso, nunca houve. A Bíblia, ela sempre nos prometeu que a maior bênção que nós podemos ter, ela não é uma bênção material. A maior bênção que nós podemos ter é a salvação da nossa alma. E é o que eu busco. Eu não estou preocupado com a salvação da alma do meu amigo, que notificação do sistema aí que me chamou de 4 olhos. Não estou nem aí com a salvação da alma dele. E nem com a sua. Eu estou preocupado com a salvação da minha alma. Mas eu entendi que os processos que eu passei, as dificuldades que eu sofri, tudo aquilo que ocorreu na minha vida de forma que eu aprendesse, que eu apanhasse, eu poderia te ensinar. A salvação da alma, nós já falamos inicialmente, ela é algo individual, totalmente individual, 100% individual. A salvação da sua alma, ela é relacionada simplesmente e unicamente a você. Então não adianta eu esperar que você seja salvo ou que eu vou te levar à salvação, porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse poder e eu não tenho essa autoridade. O que eu posso é te ajudar através daquilo que eu já passei, através daquilo que eu já sofri, para que você possa aprender e a salvação da sua alma ela seja também ocorrida. A salvação da nossa alma ela é muito simples. A Bíblia ela nos diz que é crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Só que a partir do momento que eu creio, a partir do momento que eu sou batizado, espiritualmente algumas coisas elas começam a ocorrer. E essas coisas começam a serem transformadas. Então eu não estou aqui para falar sobre dinheiro, para te garantir dinheiro, para te garantir que se você mudar de vida espiritual, a sua vida material vai acontecer. Não. Eu estou aqui simplesmente para te dizer que se você mudar de vida espiritual, se você transformar a sua vida espiritual, você será uma pessoa salva e poderá levar a salvação a muitas outras pessoas. É a única coisa que eu consigo te garantir. Porque através do momento que eu entendo o que é o processo da salvação, que eu criei e fui batizado, e aí eu começo a mudar a minha vida, porque é automático. Se existe uma verdadeira conversão, a mudança de vida, ela é automática. Nós começamos a enxergar Deus nas pequenas coisas, nós começamos a perceber a providência de Deus no dia a dia, nós começamos a ver que Ele está agindo nos pequenos e nos mínimos detalhes. Então é simples, essa mudança ela vai te levar a um outro patamar, inclusive um patamar material e financeiro possivelmente, mas não é garantia. Não é garantia. Quando um homem muda, quando um homem, eu digo a pessoa, quando o ser humano muda, a forma como ele trabalha também muda. Ele se torna uma pessoa mais focada, se torna uma pessoa mais disciplinada, se torna uma pessoa mais produtiva. Não porque agora ele tem uma fórmula da prosperidade, mas porque está caminhando com Deus. Quarta coisa, eu incentivo você a caminhar em comunhão. O projeto ele é o dono, ele é um projeto para ser feito em grupo. Então procura a sua igreja, procura seu pastor e faça de forma que esse projeto ele seja várias pessoas, você, seus amigos empresários, seus amigos que têm um trabalho CLT. Depois eu vou passar o link do material, aonde fica esse material. É gratuito, 100% gratuito esse material, não tem custo, você não tem preocupação de pagar nada.
A única preocupação que você tem é juntar um grupo de pessoas na sua cidade e estudar para que a sua caminhada ela possa ser transformada. A caminhada cristã ela não foi feita para ser vivida sozinha, tá? Quinta coisa, e talvez a mais importante. Eu não estou aqui como alguém que já chegou em algum lugar. Eu não cheguei em lugar nenhum. Eu ainda não consegui tudo aquilo que eu queria. Eu ainda não atingi tudo aquilo que eu queria, materialmente falando, espiritualmente falando. Eu também estou aqui como alguém que está sendo transformado. Então eu estou aqui como alguém que continua errando, continua pecando e continua falhando. Também estou aprendendo todos os dias. Nós temos um grupo aqui na minha cidade de empresários e muitas das vezes no meio do grupo eu falo, gente, há quanto tempo eu não pensava sobre isso? Há quanto tempo eu estava talvez desfocado e perdido com relação a isso? E aí eu estou sendo diariamente corrigido por Deus e me alinhando ao centro de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Então tudo que nós vamos conversar aqui hoje não é uma posição de superioridade. Não olhe para mim como algo superior. Como eu já falei, olhe para mim como a pessoa que apanhou para que você não apanhe. Mas eu não tenho uma posição de superioridade por causa do que eu já passei ou do porquê eu estou conversando com você sobre esse assunto. É uma caminhada de aprendizado diário, uma caminhada de aprendizado com Deus todos os dias. Eu vou contar brevemente meu testemunho. Talvez você está aqui me assistindo e você não tenha ouvido. Vou bem curtinho, bem rapidinho. Deus fez uma promessa para mim há mais ou menos uns 10 anos atrás. Um pouco mais de 10 anos. De que Deus me daria uma empresa e que essa empresa seria muito abençoada. E que essa empresa ela seria fonte de recursos para muitas coisas do reino de Deus. E que eu não me preocupasse, que Deus ia prover tudo aquilo que eu precisasse para que essa empresa acontecesse. E é uma empresa na área de telecomunicação. Então, essa empresa ela começou a acontecer, ela começou a ocorrer. E conforme essa empresa ela foi ocorrendo, vamos dizer que entrou a soberba, o orgulho no meu coração. E aí eu me esqueci daquela palavra e eu me esqueci daquela promessa que Deus havia feito para mim. E aí eu batia mesmo no peito, não tenho vergonha de dizer que naquele momento eu dizia que tudo que eu fazia era eu que estava fazendo. Se a empresa estava dando certo ali, era eu que estava fazendo com que aquela empresa desse certo. O problema é que a empresa não estava dando certo. O problema é que a empresa estava numa dificuldade muito grande. A empresa não crescia, as coisas não aconteciam. E aí eu comecei um processo de oração para entender o que estava acontecendo. E eu orava, e eu orava, e eu orava, e eu orava. E eu buscava para entender o que estava acontecendo. E Deus não falava comigo. Deus se fechou de uma tal forma que durante 7 anos eu orei, durante 7 anos eu busquei, durante 7 anos eu falava com Deus para que Deus me mostrasse aonde que estava o erro, aonde que estava a falha. Mas Deus não falava comigo. Até que chegou um momento, depois de muita oração, depois de muito buscar a Deus, depois de muito apanhar, me chamaram para uma oração. E eu fui nessa oração e eu tinha sido instruído já pelo meu pastor a não falar nada para os ditos profetas quando alguém me chamasse em uma oração, alguma coisa, porque se Deus tivesse que revelar, era Deus que tinha que revelar, não era eu que tinha que falar. Então eu fui nessa reunião, era uma pessoa que não me conhecia, não sabia quem eu era, ele nunca tinha me visto. E nessa oração só estava eu e ele, não tinha mais ninguém. E aí ele olhou para mim e falou assim, o que te traz aqui? Por que você veio orar comigo?
Aí eu falei, eu vim orar porque a minha empresa não anda, não funciona, não vai. Aí ele falou assim, eu vou te contar o meu testemunho. E aí ele começou a me contar o testemunho de vida dele. Esse homem gastou uns 40 minutos contando o testemunho de vida dele. E eu pensando, caramba, eu vim orar com esse cara, eu tô cheio de coisa para fazer, e esse cara, 40 minutos me contando a vida dele, precisando de ir embora, e ele conta e me conta. No final ele virou para mim e falou assim, a sua situação é idêntica à minha. E realmente, tudo que eu estava passando é o que ele tinha passado. E aí ele falou para mim assim, sabe por que Deus não prospera o seu negócio? Lembra da primeira pergunta que nós começamos aqui? Por que Deus não abençoou o meu negócio? Sabe por que Deus não abençoou o seu negócio? Porque Deus falou para você que esse negócio era dele e que você não passava de um administrador e você age como se o negócio fosse seu. Enquanto você está agindo como se o negócio fosse seu, Deus vai deixar a bênção ser sua, as ações são suas, Ele não coloca a mão. A partir do momento que você entender que esse negócio ele é de Deus e você é uma pessoa que não passa de um administrador daquilo que Ele colocou nas suas mãos, aí a bênção dele estará nesse negócio. Eu desci, naquele momento eu caí em pranto de choro, em desespero, por entender que o meu orgulho, ele estava sobrepassando sobre tudo aquilo que Deus tinha para fazer. Desci chorando, desci em desespero de alma, porque eu tinha entendido que eu era o bloqueio de tudo aquilo que Deus havia prometido. Era o meu orgulho que tinha travado tudo aquilo. E aí então eu desci, e aí começou um processo de eu entender o porquê que eu precisava mudar. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Mudar determinadas coisas é muito fácil. Mas mudar aquilo que você é, o orgulho, ele faz parte daquilo que você é. É a coisa mais difícil que tem. A coisa mais difícil que tem é você mudar algo que você é mesmo. Mas a Bíblia ela diz: lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Isso está em Deuteronômio 8:18. Aí eu falei: Senhor, eu preciso da capacidade dos céus. E aí eu comecei a orar de uma forma diferente. Eu comecei a orar para que Deus pudesse abrir a minha mente, para que eu pudesse entender o que Ele queria falar comigo, para que eu pudesse entender o que Ele tinha para mim. E aí eu orava e pedia também para que Ele pudesse abrir o meu coração, para que eu pudesse aceitar a vontade dEle que eu havia entendido. Porque às vezes eu havia ouvido a promessa e eu havia entendido a promessa, mas eu não havia aceitado a promessa. Entendeu? Ela não tinha caído dentro do meu coração. Então, isso fez com que esse negócio ele estivesse travado durante 7 anos. E aí, a partir do momento que eu entendi que não era eu, era Deus, eu comecei um processo de mudança, um processo de fazer com que a minha vida se transformasse na vida do Senhor, através do Senhor. Porque a força, ela não vem de mim. A inteligência, ela não vem apenas de mim. As oportunidades, elas não vêm de mim. Eu precisava de estar em lugares e entrar em lugares que eu não conseguia entrar. Eu precisava de entender coisas que eu não conseguia entender. E se eu tivesse entendido desde o início que Deus era o provedor de tudo, essas coisas, esses locais que eu precisava de entrar, as portas Deus já havia aberto. Porque muitas das vezes a bênção não é simplesmente o dinheiro em caixa. Às vezes a bênção ela não é simplesmente o salário caindo na conta. Mas a bênção é eu entender que
Deus, ele vai abrir uma situação, ele vai abrir uma porta para mim através de uma pessoa. Vamos supor, você está num trabalho hoje, você é CLT, está num trabalho e você ganha um salário mínimo. E aí você está orando para que Deus te dê um trabalho onde você ganhe 2 salários mínimos. Não adianta você orar se você não fizer nada. Eu estou orando. Legal, mas o que é que você está fazendo para que você possa alcançar esse emprego de 2 salários mínimos? Você está distribuindo currículos? Você já fez um curso na área que você quer ir para você poder estar competente a hora que te chamarem? Você tem conversado com as pessoas certas? E às vezes você precisa de conversar com uma pessoa que você não sabe quem é, e por algum motivo Deus manda essa pessoa até você. Aí você tá lá na pizzaria comendo uma pizza, chega o garçom que vai te servir, e às vezes ele é o caminho que Deus vai te dar. Eu sei de um trabalho onde você está querendo ir. Então, Deus, ele abre os caminhos e os mecanismos. Eu dei um exemplo bem bobo aqui agora, bem idiota até talvez, mas é para você entender que os caminhos, quem abre é Deus. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos trazer essa inteligência, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam, mas esse caminho, quem nos dá o direcionamento é Deus. E quando essa verdade ela entra no seu coração, a maneira de administrar a empresa, a maneira de viver a vida, ela muda completamente. Ela muda totalmente. Eu vou responder algumas perguntas que fizeram nos vídeos. A pergunta que mais me fizeram, eu coloquei ela por ordem de que mais fizeram. Eu não entendi o que eu devo fazer. Algumas pessoas comentaram lá no corte que eu coloquei exatamente isso. Eu não entendi. O que eu devo fazer então para Deus mudar a minha vida? Quando eu digo que Jesus precisa ser o dono da sua empresa, isso não significa que você precisa largar o seu negócio, largar a sua vida. Você não vai abandonar o que você está fazendo. Você não vai deixar de fazer o que você está fazendo. Primeiro, são 3 coisas que você tem que fazer. Primeiro, você precisa reconhecer a origem de tudo. Então, foi a primeira coisa que aconteceu comigo no breve testemunho que eu te contei. Eu tive que parar e entender a origem de tudo, que não sou eu o dono de tudo. Eu não passo de um administrador da minha vida, da minha própria vida, da própria carne que eu tenho. Esse corpo gordinho aqui, ele nem é meu. Porque a hora que der o prazo de validade dele, Deus vai chamar a nossa alma e esse corpo ele vai voltar para a terra e vai virar terra novamente. Então nem o próprio corpo que você tem ele é seu. Então o primeiro passo é reconhecer que a origem de tudo é do Senhor. Provérbios 3:9 ele diz assim, olha: honra ao Senhor com os teus bens. Não está falando única e exclusivamente para você pegar tudo que você tem e doar. Mas aquilo que você tem, e inclusive o seu corpo, ele tem que ser motivo de honra ao Senhor. Então, é o primeiro ponto que você precisa de entender. E se tudo que você tem, ele é motivo de honra ao Senhor, aí as suas atitudes elas começam a mudar. Lembra que eu te falei que a salvação é através de Cristo? Mas, a partir do momento que eu sou convertido, que eu entendo a verdade da salvação, começa a ter uma mudança material na minha vida. E uma delas é essa. Eu começo a honrar o Senhor, inclusive com o meu próprio corpo. Segundo, eu tenho que administrar com princípios bíblicos. Administrar minha casa, administrar minha família, administrar minha vida, administrar o meu corpo com princípios bíblicos. Tem uma coisa que Deus anda me cobrando e ultimamente eu não ando fazendo, mas eu preciso de perder peso.
E aí Deus começa a te cobrar as coisas mais bobas. Aí você olha e fala, mas ser gordinho nem é pecado. Não, não é pecado. Né? A glutonaria, ela é pecado. Mas ser obeso, não é. Mas se eu sou um templo e eu preciso honrar o Senhor com o meu corpo, Deus começa a me pedir algumas coisas. E aí nós vamos depois entrar em outras situações, eu vou explicar outras situações mais para frente para você entender que aí você começa a administrar tudo isso dentro dos princípios bíblicos. Começa a ter verdade em tudo que você fala. Começa a ter verdade com o seu cônjuge. Começa a ter honestidade. Justiça. Você começa a ser uma pessoa justa. Sim, sim, não, não. Lembra que antigamente o fio do bigode era o suficiente para selar um contrato? Hoje nenhum contrato registrado em cartório ele existe o risco de ser quebrado. Porque nós perdemos a nossa integridade, a nossa honestidade na hora de fazer as conversas, os negócios. E eu não estou falando de negócio que precisa de contrato, não. Eu estou falando de negócios onde você simplesmente tenha um compromisso. Um compromisso dentro de um casamento, por exemplo. Um compromisso com os seus filhos. Um compromisso com o seu trabalho, se você é um CLT. Um compromisso com os seus colaboradores, se você é um empresário. Tudo isso, se você prometeu, cumpra. Seja honesto, seja justo. E terceiro, tomar as decisões buscando a direção de Deus. Em Provérbios 16:3 está escrito assim, olha: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Você parou para entender que, cara, Provérbios é muito... Você parou que você tem que primeiro honrar o Senhor com os teus bens, com tudo que você tem. Seu corpo, ele é um bem seu. Se você perder o seu bem, se você morrer, você perdeu o seu bem. Então, inclusive, seu corpo é um bem. E aí depois ele está lá, consagra ao Senhor tudo o que você faz. Eu vou para academia, consagra ao Senhor. Senhor, obrigado pela academia, por eu estar aqui malhando. Eu vou comer, obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem me dado. Eu vou trabalhar, obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor me deu. Eu vou de ônibus, obrigado, Senhor, porque tem gente que não vai nem de ônibus, tem que ir de a pé. Eu vou de a pé, obrigado, Senhor, porque eu tenho condição de ir a pé. Tem pessoas que não conseguem caminhar. Agradecimento não é consagração. Mas aí você começa a entender a consagração quando você passa a ser grato. Outra pergunta que fizeram muito. Mas eu já entreguei tudo nas mãos de Deus. Teve gente que falou, eu já entreguei nas mãos de Deus. E Deus não fez nada para mim. Existe uma diferença entre dizer que entregou e viver como quem entregou. Lembra do meu testemunho? Durante 7 anos eu dizia que o meu negócio era de Deus. Eu falava que existia uma promessa. Eu falava que Deus havia prometido. Mas o meu negócio, ele não era dele. Eu não havia entregado. Eu achava que eu tinha entregado. Eu acreditava que eu havia entregado. E eu era ainda o controlador de tudo. Eu era a pessoa que controlava tudo. Eu era a pessoa que fazia tudo. Então eu não havia entregado. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se Jesus descesse na terra hoje, se ele aparecesse aí, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua mesa de trabalho, aonde você estiver, se Jesus estivesse do seu lado,
ele aprovaria as decisões e as atitudes que estão sendo tomadas por você como colaborador, como empresário, como marido, como pai, como esposa, como filho? Jesus aprovaria? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer para você entender se você realmente entregou a sua empresa e a sua vida ao Senhor. A hora que você entra sozinho no banheiro com o celular na mão, e aí? Jesus aprovaria o que você vê lá dentro? O que você faz na sua intimidade? Se ele aprovaria, meus parabéns. Você realmente está no caminho de entrega para que ele seja o dono da sua vida e de tudo que você é. Se você não conseguisse estar com ele ao seu lado, eu sinto muito. Você só está falando da boca para fora. Na sua empresa, por exemplo, a forma de você negociar, a forma de vender, a forma como você ensina os seus colaboradores a trabalhar, de que forma que você trata os seus colaboradores, de que forma que você trata o seu patrão, de que forma que você trata as pessoas que são colegas de trabalho, de que forma que você está tratando a sua família, pai, mãe, esposa, filhos, de que forma que você está lidando com o seu dinheiro, a hora que o dinheiro cai na conta, de que forma que você está lidando com esse dinheiro. São essas as análises que você precisa fazer para que você possa entender se você está caminhando com o Senhor ou se você está simplesmente dizendo que está caminhando com o Senhor. Entendeu? Porque às vezes nós estamos apenas falando. Às vezes eu estou simplesmente falando, eu estou caminhando com Deus. Eu sou de Deus, eu sou crente. Eu sou cristão. E no fundo, é tudo da boca para fora. Em Colossenses 3:23 está escrito assim, ó: tudo que fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Tudo. Aqui não fala o seu trabalho. Aqui não fala a sua ida ali ou aqui. Fala tudo o que você fizer. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Você vai atender uma pessoa? Trata essa pessoa como se ela fosse o Senhor. Você tem um colega de trabalho chato pra caramba, eu sei. Tem gente que é difícil de engolir. Mas aí você olha, será que Deus não colocou essa pessoa para tratar a sua arrogância também? Deus não colocou ela do seu lado ali para tratar a sua paciência? Eu tenho uma situação, um testemunho rapidinho aqui. Eu tenho uma situação em que Deus me colocou e eu me revoltei com essa situação. Eu não vou expor muito para não expor a pessoa, porque se eu falar muito eu acabo expondo a pessoa. Mas eu entrei numa situação em que eu me revoltei. Eu falei, por quê? Por que que Deus colocou essa pessoa junto comigo? Por que que eu sou obrigado a andar com essa pessoa desse jeito? Como ser humano, essa pessoa não me dá benefício nenhum. Eu só tenho dor de cabeça, eu só tenho problema, eu só tenho que... É difícil estar ao lado dessa pessoa, não é fácil. Não é fácil. E aí começou a entrar esse sentimento no meu coração, eu fui orar, e aí Deus falou para mim assim: lembra do seu orgulho? O orgulho, ele traz a falta de paciência. Eu preciso tratar o seu coração para colocar dentro do seu coração a quebra desse orgulho que você tem. E essa pessoa, ela tá junto com você para que ela possa te ensinar. Ela nem sabe que ela tá te ensinando. O dia que Deus levar ela, talvez Deus diga para ela:
que ela foi um professor na minha vida. Mas eu tinha esse sentimento, esse pensamento, por quê? De tantas outras pessoas, Deus foi fazer isso comigo. E Deus me colocou um professor. Hoje eu olho de forma diferente. Eu olho e falo, o que eu tenho que aprender com essa abençoada hoje? O que essa abençoada dessa pessoa vai me ensinar hoje? É a paciência? É a quebra do meu orgulho? Entendeu? Às vezes Deus faz isso com você. E de que forma que você está tratando, que você está trabalhando isso? Outra pergunta que fizeram muito. Como fazer para Deus ser o dono do meu negócio? Ninguém explica como fazer isso. Por isso que eu decidi fazer essa live. Porque com essa live eu consigo te explicar de que forma que você vai fazer. E essa live ela é para te explicar como que você vai fazer para que Deus seja o dono do seu negócio, da sua vida, da sua casa. Então, de forma prática, já falei, passo 1, reconhecimento, reconhecer que Ele é o dono. Passo 2, você é o administrador, você só administra. Então assim, se você não é o dono, você só administra, se o dono chegar e cobrar uma informação de você, de que forma que você vai dar essa informação? Imagina, a empresa, Deus é o dono dela, você está gerenciando e administrando ela, o CNPJ no seu nome, você é o responsável por comprar, vender, pagar. Vamos supor que um dia Deus chegue e fale para você, eu quero dar uma olhada no financeiro da sua empresa. O que você está fazendo com o dinheiro dela? Você está desfrutando bem dele ou você está jogando ele fora? As pessoas que estão junto com você, elas estão sendo abençoadas ou você é uma fonte de problema na vida delas? Então é isso. Você é o administrador. Uma coisa que eu digo sempre, todos os dias, é a minha pequena oração. E eu vou te passar ela aqui. Senhor, essa empresa não é minha. Eu quero administrar ela segundo a sua vontade. E a outra coisa, você precisa ter alinhamento de princípios. Uma empresa de Cristo, ela precisa refletir verdade, justiça, fidelidade, honra, integridade. Em Provérbios 11:1 diz, a balança enganosa, ela é abominação. Antigamente a gente ia na mercearia e aí tinha aquela balança de 2 lados assim, né? Colocava um peso de 1 quilo aqui para poder pesar 1 quilo aqui. Aí o cara da balança, ele ia lá, ao invés de ele ter um peso de 1 quilo aqui, ele tinha um peso de 1 quilo, se o Inmetro passasse, mas ele tinha um peso de 900 gramas. Que aí ele fingia que estava vendendo 1 quilo, mas na verdade ele estava vendendo 900 gramas. Esse é um exemplo de balança enganosa. É um exemplo claro e prático. Mas isso pode acontecer na nossa vida no dia a dia. Balança enganosa é você mentir para o seu cônjuge, mentir para sua esposa, mentir para o seu marido. Balança enganosa é você ter uma empresa com um produto mentiroso. Você prometeu uma coisa e o produto não fazer a metade daquilo que você prometeu. Fale a verdade, venda o benefício que o seu produto tem, mas não precisa mentir. Encontre os benefícios verdadeiros. Hoje, com a IA, todas as ferramentas que tem, você consegue formas de explicar o seu produto dentro da realidade, daquilo que ele tem verdadeiramente, sem você precisar de ter uma balança enganosa, sem você mentir para o seu cliente.
Você entendeu? É isso. E aí, Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, no verso 5, está escrito assim, ó: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Se você não está entendendo e não está conseguindo fazer da forma que precisa ser feita, vai orar. Alguma coisa está errada. Você está precisando de sabedoria. Aí você pede a Deus sabedoria. E aí ele vai abrir a sua mente. Lembra da oração? Senhor, abra minha mente para que eu possa entender. Mas abra também o meu coração para que eu possa aceitar. Outra pergunta. Essa é boa. Mas existe pessoa que não serve a Deus e prospera. Essa pergunta, ela é antiga. O fulano não serve a Deus e está prosperando. Por que ele prospera e eu não prospero? Só para você ter uma ideia, essa pergunta ela é tão antiga que ela aparece até na Bíblia. Sabia? Você está com a Bíblia aí? Abre aí. Salmo 73. Vou até tomar água aqui enquanto você abre aí. Em Salmo 73, o salmista ele diz que ele ficou confuso, porque ele via os ímpios prosperando. Mas depois ele percebeu uma coisa muito importante. Eu não vou ler aqui todo o contexto para você, você lê aí. A prosperidade momentânea, ela não significa aprovação de Deus. Prosperidade momentânea, ela não significa aprovação de Deus. Deus olha fidelidade, não apenas resultados. É forte. Então, primeiro que você precisa de olhar tudo que nós já conversamos até agora, e entender tudo que nós já conversamos até agora. E depois, você precisa de entender que o ímpio ele vai ser próspero, só que ele não vai ter a salvação. Entendeu? Comece a analisar por esse ponto. Eu já entreguei tudo a Deus e mesmo assim eu continuo passando dificuldade. Essa é uma pergunta muito interessante porque eu também tinha entregado tudo a Deus e durante 7 anos eu continuei passando necessidade. E a culpa ela não era de Deus, ela era inteiramente minha. Porque eu havia entregado a Deus, mas não era de coração. Eu havia entregado da boca para fora. Se você entregou tudo a Deus e continua passando necessidade, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E aí você não está de coração aberto ou de mente aberta para poder aprender. E durante 7 anos eu orei e eu culpei tudo e todos. Eu culpei minha esposa. Um dia eu fui visitar meu pastor, eu falei para ele assim, a culpa é da minha esposa. Eu descobri por que é que Deus não abençoou o meu negócio. A culpa é da minha mulher. Aí ele virou para mim e falou assim, por que a culpa é dela? Aí eu falei, porque eu tenho fé, ela não tem. Ele virou para mim e falou, cria vergonha na cara, rapaz. Você tá precisando de orar, vai para casa orar. A fé ela é individual. E Deus vai abençoar você tendo fé ou não tem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus não está te abençoando, não é culpa da sua mulher, é alguma coisa que Deus quer te ensinar. Aí eu fui para casa, bravo, porque eu achei que eu tinha resolvido o problema. É mais fácil eu culpar o outro. É muito mais fácil eu culpar o outro. Só que no fundo, normalmente o problema e a trava, em 100% das vezes, é você mesmo. Tanto que no final, o problema estava em mim.
E aí eu tive que resolver comigo mesmo. Entendeu? Eu tive que entender comigo mesmo. Deus, ele nunca prometeu a ausência de dificuldade. Eu continuo tendo dificuldade até os dias de hoje. Só que ele promete algo muito maior. Direção, sabedoria, cuidado, presença. Deus não promete ausência de dificuldade. Nós vivemos num tempo em que a gente aprendeu a determinar. Se eu orar e determinar, Deus vai fazer. Se não houver mudança, Deus não vai fazer, não. Ele não tem essa obrigação com você, nem comigo. A única obrigação que ele tem é: quem crer e for batizado será salvo. É te salvar. É te levar para a eternidade. É a única promessa que ele fez. E a minha luta, ela é justamente essa. Hoje eu entendo que a minha luta, ela não é terrena. A minha luta, ela é espiritual, para que eu possa ir para a eternidade. Entendeu? Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai primeiro o reino dos céus. E aí a gente esquece disso, que primeiro eu tenho que buscar o reino dos céus, e o resto será acrescentado. O importante é o reino dos céus. As outras coisas é tratada como o resto, as outras coisas. Em algumas traduções diz o resto. E aí? Aplicação prática de tudo que nós estivemos conversando aqui. E aí eu já estou partindo para o final. Como reconhecer Jesus como dono da empresa? Até aqui nós falamos sobre princípios. Até aqui nós estivemos conversando e falando sobre princípios. Mas agora eu quero trazer de forma muito rápida algo muito prático, porque muitas pessoas elas me perguntaram: na prática, o que eu faço para reconhecer Jesus como dono da minha empresa? Primeira decisão: consagrar verdadeiramente o seu negócio a Deus. Muita gente fala que já entregou a empresa, já falei isso aqui diversas vezes, e no fundo não entregou nada. Consagrar significa reconhecer diante de Deus que aquilo pertence a Ele. Você pode fazer isso de forma simples, com uma oração, que pode ser na sua casa, pode ser no seu escritório, pode ser até dentro da sua empresa, pode ser até agora. Só precisa ser uma oração sincera de entrega. Você já fez uma oração sincera de entrega da sua empresa, do seu negócio, da sua vida, da sua casa, da sua família para o Senhor? Mas sincera mesmo. Se você nunca fez essa oração de entrega sincera, eu quero te convidar nesse momento a fazermos essa oração. Isso não é uma oração mágica, não é uma fórmula mágica. Não quer dizer que depois que você orar essa oração as coisas vão mudar e que vão se transformar. Mas ela pode ser o começo de uma nova caminhada com Deus, o começo do reconhecimento entre você e Deus. Vamos orar? Junto? Então vai, fecha o olho aí. Vamos orar junto aqui. Senhor Deus, nesse momento eu me coloco diante de Ti com humildade. Repita o que eu vou orar agora. Eu reconheço que muitas vezes eu vivi
como se tudo dependesse apenas de mim. Muitas vezes eu confiei apenas na minha força, na minha inteligência, no meu esforço. Mas hoje eu entendo que tudo vem de ti. A vida que eu tenho veio de ti. As oportunidades que eu tive vieram de ti. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, existe porque o Senhor permitiu. Pai, eu também reconheço que sou pecador. Eu reconheço que já errei muitas vezes. Errei em pensamento, pequei em palavras, em atitudes. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que Ele ressuscitou e eu creio que Ele vive. Hoje eu abro o meu coração e recebo Jesus como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha história, eu entrego os meus sonhos, entrego o meu futuro, eu entrego as minhas decisões. Senhor, transforma o meu coração. Ensina-me a viver de forma que te agrade. Ensina-me a andar nos teus caminhos. Agora eu quero colocar também diante de ti a minha empresa, o meu trabalho, os meus negócios. Senhor, essa empresa, ela não é minha. Esse trabalho, ele não é meu. Tudo que eu tenho veio de ti. Eu reconheço que eu sou apenas administrador. Tudo pertence ao Senhor. Me dê sabedoria para conduzir esse negócio de forma que te honre. Que minhas decisões sejam justas, que minhas atitudes sejam honestas, que minhas palavras sejam verdadeiras, que a minha empresa seja um lugar de respeito, de justiça e de bom testemunho. Senhor, dirige meus passos, guarda meu coração do orgulho, guarda meu coração da ganância, guarda meu coração de colocar o dinheiro acima do que é certo. Ensina-me a confiar no Senhor em todas as coisas, que eu nunca esqueça que a maior riqueza não está nesse mundo. A maior riqueza é caminhar contigo e viver para a eternidade. Eu entrego a minha vida, entrego a minha empresa, entrego o meu trabalho, entrego a minha família, entrego tudo o que tenho e tudo o que sou nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Digita amém aí nos comentários se você concorda com essa oração. Essa oração ela pode parecer simples, mas essa oração ela é o começo da mudança do seu coração. A partir desse momento, em nome do Senhor Jesus, você vai começar a enxergar a sua empresa, a sua vida, o seu trabalho de uma forma diferente. Você vai deixar de ver apenas como uma fonte de renda e vai passar a enxergar isso tudo como uma responsabilidade diante de Deus. Amém? Ótimo. Essa foi a primeira decisão. A segunda decisão é alinhar a sua empresa com os princípios bíblicos. Isso envolve administrar de forma correta,
Honestidade nas negociações, por exemplo, nada de prometer algo que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Prazo, tempo, serviço, qualidade. Se você sabe que você não vai conseguir cumprir, não prometa. Nada de mentir para fechar negócio. Segundo, justiça com os seus colaboradores, com os seus parceiros, com os seus colegas de trabalho. Pague corretamente. Respeite o que é do outro. Não roube. Uma das coisas muito interessantes é as pessoas veem alguma coisa na geladeira que não é sua. Vai lá e pega para comer. Em empresa acontece muito isso. É roubo. Pecado. Trate as pessoas com dignidade, não explore as pessoas. Terceiro, integridade nas decisões. Às vezes o empresário precisa escolher entre ganhar mais ou agir certo. Escolha agir certo. Reconhecer Jesus como dono significa sempre escolher agir certo. Mesmo quando isso pareça ser muito difícil. Ou inclusive você vai perder o negócio que você vai fazer. Faça com que as suas ações sejam certas. Quarto, organização e responsabilidade. Muitas empresas, muitas pessoas, muitas casas não prosperam por falta de organização. Organização. Tenha organização na sua empresa. Mistura dinheiro, mete a mão no caixa, não controla custo, não sabe nem quanto é o lucro. Como que você quer que Deus abençoe se você não sabe nem o custo do seu produto, custo real? Ah, mas eu comprei por R$10, mas R$10 não é o seu custo. R$10 é o seu preço de compra daquele produto. E o custo real e o lucro, você sabe qual é? O imposto que você paga, tá tudo planilhado já, detalhado. Na sua casa, você recebe o salário. Você sabe quanto vai para aluguel, quanto vai para água, quanto vai para luz. Você sabe quanto te sobra. De verdade, você sabe qual é o valor que te sobra. Ou você sabe de verdade quanto é que falta para você fechar o seu mês. Se você não sabe, você quer ser abençoado para quê? Você está entendendo? Se você não é organizado, não tem o porquê Deus te abençoar. Deus é um Deus de ordem. Se você é empresa e não usa um sistema de gerenciamento, contrate um amanhã. Se você não tiver dinheiro, procure um gratuito. Existe muitos sistemas de gerenciamento de empresas que têm a versão grátis. Se você é funcionário, se você é colaborador e não sabe quanto você gasta por mês, amanhã procure agora um aplicativo para que você possa controlar o seu dinheiro. Tem aplicativo de graça para controlar dinheiro de quem é CLT. Depois eu posso até postar um interessante que eu vi esses dias. Controle total para CLT, para pessoa física, para sua casa. Ah, eu sou empresário, eu tenho o sistema da empresa. Pegue esse sistema para controlar o seu dinheiro de casa. O quanto você entrou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falava que Deus não abençoava. Aí um dia minha esposa falou assim, é claro que Deus não abençoa. Você está gastando não sei quantos reais com lanchinho todo final de tarde, comendo lanche, comendo salgadinho, comendo não sei o quê. E era muito dinheiro. Muito dinheiro. Falei, não, você tá doido? Eu não gasto isso tudo, não. Ela falou, gasta. Quer ver? Aí ela foi lá no sisteminha dela, gratuito, de controle de casa e puxou. Despesas Isaac. Tudo que eu gastava, ela jogava nessa despesas Isaac. E era um absurdo. Eu fiquei assustado.
Aí eu falei, por isso que eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Eu tô comendo esse dinheiro. Tava comendo de lanchinho, de pizza, o que eu precisava de comprar. Não tinha dinheiro para pagar a parcela, porque eu tava comendo. Se você não tem organização, Deus não vai abençoar. Eu falei para vocês que eu vou falar aqui sobre minha experiência. E eu estou conversando com vocês sobre a minha experiência. Você quer que Deus abençoe, mas você não sabe quanto te sobra. Aí chega no final do mês, você não tem dinheiro para pagar a água. Você não tem dinheiro para pagar a energia. Mas você não tem esse dinheiro porque você não teve um controle. E devido a não ter o controle, você não sabia que ia precisar. Aí você poderia ter feito Uber, vendido Avon, sei lá, parado de gastar em alguma coisa que você não deveria ter gastado, teria resolvido e tudo certo. Mas não fez, porque não tem organização. Se você é organizado, você está assistindo essa live e você é organizado, meus parabéns. Bênção de Deus na sua vida. E a coisa mais difícil é aprender a depender de Deus nas decisões, porque reconhecer que Deus é o dono não é o suficiente. Você precisa reconhecer Deus nas decisões. Antes, todas as decisões grandes da empresa era eu que fazia. Inclusive, eu tenho um testemunho sobre o computador, que eu precisava de comprar um computador. Tem um corte no meu perfil aqui. Você pode procurar. Eu precisava comprar um computador e eu não tinha dinheiro para o computador. E aí o dia que dessa oração eu entendi que era o orgulho, eu fui orar, eu falei, Deus, então eu preciso de uma amostra sua. De que realmente o Senhor está comigo. Preciso que o Senhor fale claro comigo. Preciso de um computador. Eu quero um computador tal, assim, 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 assim. E eu quero que o Senhor me dê ele. Deus me deu aquele computador sem eu ter dinheiro, sem ter dinheiro em caixa. Ele fez um movimento de forma que o dinheiro entrasse na minha mão. Única e exclusivamente para me mostrar que ele estava comigo, porque eu havia realmente entendido que eu não sou nada sem ele. Procure esse testemunho depois no meu perfil e ouça ele por completo. Então é isso. Antes de abrir uma nova empresa, antes de abrir uma nova unidade, antes de você fazer um investimento grande, antes de você comprar um carro, antes de você assumir uma dívida, antes de você entrar num financiamento, antes de você fazer uma parceria, uma sociedade, vai orar. Vai orar. Você tem capacidade de pagamento para fazer a dívida que você quer fazer? Essa pessoa que você quer fazer uma parceria com ela, ela é uma pessoa que está alinhada com o mesmo propósito que você tem? Se você não sabe como fazer, eu já te ensinei, vai orar, peça sabedoria. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu preciso que o Senhor abra a minha mente para eu entender. E abra o meu coração para eu aceitar. Ore, peça sabedoria. Tiago 1,5, Tiago, capítulo 1, versículo 5, Bíblia, diz: se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Pedir sabedoria tem que ser um hábito diário seu. Começar o dia aprendendo coisas novas. Começar o dia, ela tem que ser diário. Porque as nossas falhas são diárias, os nossos erros são diários, os nossos problemas são diários. Entendeu? Os nossos pecados são diários. E o nosso pedido por sabedoria, ele também precisa ser diário. Eu anotei uma coisa bem importante aqui, ó. Uma verdade, eu coloquei só uma verdade importante. Reconhecer Jesus como dono não significa que os problemas vão se acabar. Por quê? Porque a vida continua sendo a vida.
As empresas, elas continuam tendo desafios, elas continuam tendo problemas. O mercado muda. A pessoa chata que trabalha com você, ela vai continuar lá. As crises no país, no mundo, na cidade, no estado, elas vão acontecer. Então, reconhecer Jesus como dono não significa que os problemas vão se acabar. Só que algo vai mudar profundamente em você. Você vai deixar de caminhar sozinho, porque até agora você estava caminhando sozinho. A partir de agora, você administra tudo, sabendo que você presta as contas ao Senhor. E se você está alinhado realmente ao Senhor, a hora que as coisas apertam, você vai orar e você fala: Senhor, aqui já não é comigo mais. Tem hora, meu amigo, que a minha oração é desse jeito. Senhor, aqui já não é comigo mais. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora, daqui para frente, eu preciso que o Senhor atue como dono desse negócio, como dono da minha vida, como dono da minha casa. As consequências dos nossos erros, das nossas falhas, elas vão vir. Não é porque nós entendemos que Ele é o dono que as consequências das nossas falhas que nós cometemos ontem, anteontem e todos esses anos, elas param de acontecer. Só que você para daqui para frente de errar. Então vai chegar um momento em que as cobranças da vida por essas falhas que você teve, elas acabam. Mas a vida, ela vai continuar. E aí eu quero voltar naquela pergunta lá do começo. Se Jesus aparecesse agora, aí do seu lado, na sua empresa, amanhã cedo, no seu trabalho, Ele ia poder dizer: eu sou o verdadeiro dono desse lugar? Você se sentiria tranquilo com a forma como essa empresa está sendo conduzida? Como o seu trabalho, como a sua família está sendo conduzida? E aí eu vou te dar alguns exemplos práticos agora. Te dei como mudar, te dei exemplos práticos e agora eu vou te dar detalhamento. Porque se Jesus precisa ser o dono da sua vida, você tem que saber como agir no dia a dia. Exemplo. Como que você trata as pessoas? Vamos começar por uma coisa muito comum. Tem gente que é ignorante. Você é ignorante? Você é respondão? Você fala atravessado? Ninguém pode vir falar com você e perguntar? Você já está emburradão? Você é grosseiro na forma de responder às pessoas? Você é mal educado? Porque às vezes você pode achar que não. Aí você vai falar assim: mas é o meu jeito. Mas se você é mal educado, grosseiro, atravessado, ignorante, não é jeito. Precisa de haver uma mudança. Você tem paciência quando as pessoas vêm conversar com você? Ou você não consegue nem ter paciência para conversar com as pessoas? Agora pensa comigo aí. Se você fala que Deus governa a sua vida, mas você trata as pessoas assim, então incoerência, não tem? Não é incoerente? Eu falei para você que eu ia te dar exemplos práticos e detalhados. É isso. Esse tipo de comportamento, meu amigo, ele não muda da noite para o dia. Não adianta você achar... Vamos supor que você identificou que você é uma pessoa ignorante, respondona. Amanhã você não vai amanhecer bonzinho, sem ser ignorante, sem ser respondão. Ninguém muda da noite para o dia. Mas você precisa começar. Se você é ignorante 10 vezes por dia, seja só 9 amanhã.
no outro você seja só 8. Aí você vai olhar aquela vez que você não foi e vai falar assim, caramba, essa era para eu ter sido ignorante, eu suportei, eu não fui. Glória a Deus por isso. E aí você vai mudando. Se um colega de trabalho seu comete um erro, e esse erro afeta você, um funcionário cometeu um erro, você vai fazer o quê? Você vai explodir, você vai gritar, vai xingar, você vai humilhar ele no meio de todo mundo? Ou você vai chamar a pessoa no particular e falar, cara, você errou, velho. E o seu erro foi tão pesado que vai atrapalhar tudo isso aqui, vai dar isso aqui de prejuízo. Você não ser ignorante não significa que você vai perder o controle ou o poder sobre o cargo ou a empresa que você tem. Você vai continuar sendo uma pessoa que tem a capacidade de gestão. Só que você vai demonstrar maturidade, você vai demonstrar amor, você vai demonstrar principalmente o temor a Deus. Quer ver outra coisa que pega muito? Como é que você chega em casa? Você ficou o dia inteiro fora de casa. Aí você chega em casa. Molecada pulando para um lado, para o outro. Periquito, papagaio bravo, gritando, cachorro latindo. E aí você já chega em casa. Reclamando do trânsito, xingando todo mundo. Metendo a boca em todo mundo que tá ali, mandando o moleque calar a boca, xingando porque a janta não tá pronta. Agora pensa na sua família. Você passou o dia inteiro fora. E isso aqui não importa se você é empresário, se você é CLT, se você é pai, se você é mãe, se você é filho. A hora que você chegou, as pessoas, elas não estiveram com você durante o dia. Elas querem ter um momento com você. Era um momento para ser um momento de paz. Era um momento para que você chegasse e a paz ela estivesse com você e ela entrasse e reinasse dentro da sua casa. A sua esposa não quer um chefe gritando com ela. Ela quer um marido, ela quer um parceiro, ela quer um cara para ela poder reclamar do dia dela também, que não foi bom. Que os moleques brigou na escola, que a professora falou não sei o quê. E aí? Os seus filhos, eles estão correndo e para um lado e para o outro, é porque eles não te viram o dia inteiro. E aí eles querem o pai, eles querem mostrar para o pai que eles estão ali. Seu pai, sua mãe, só querem sentar um pouco com o filho e conversar. Aí não, você chega em casa, bravo, senta no sofá, pega o celular e fica no celular. E aí, se Deus estivesse do seu lado naquele momento? Quando chegar em casa, pare por uns minutos, respira, agradeça a Deus por você ter uma casa, por você ter uma família, por você ter comida, por você ter um lugar para chegar. Cumprimente as pessoas, converse com elas. Se interesse pelo que as outras pessoas têm também. Nós temos perdido muito o interesse pelo que o outro tem, pelo dia do outro, pelo que o outro está fazendo. Nós estamos muito no eu. Tire um tempo para entender como é que foi o dia. Dê atenção. A sua família, ela é o seu primeiro e o seu maior ministério. Não adianta você querer ser abençoado, não adianta você querer ser pastor de igreja, não adianta você querer ser missionário, não adianta você querer ser rico, se nem da família você cuida. Entendeu? Não adianta você querer que Deus governe a sua empresa se você abandona a sua família.
E aqui eu não estou falando do abandonar de ir embora, não, porque era melhor abandonar e ir embora. Aqui eu estou falando do abandonar dentro da própria casa. Estar ali e não estar. E tudo isso que eu estou falando para vocês é porque algum dia eu já cometi essa falha. Eu estava dentro de casa, mas eu não estava. Abandonei a minha família dentro da própria casa. Ajudar nas coisas simples. Sua mãe está fazendo comida? Vai lá, mãe, quer que eu pico a salada para a senhora? Enquanto isso, troca uma ideia com a velhinha. Deus já levou a minha mãe. Deus já levou meu pai. Meu pai, Deus levou em 2000. Minha mãe, Deus levou agora em 2018. Perdão, Deus levou minha mãe em 2020. Só que tudo aquilo que eles me falaram, tudo aquilo que eles me ensinaram, hoje é uma escola para mim. Eu paro para olhar hoje e falo, caramba, por que eu não tive maturidade para entender isso aqui naquele momento que eles me falaram? Naquele momento eu não tive maturidade, eu me revoltei, eu não quis entender, eu não quis aprender, eu não tive maturidade para isso. Eu estou te dando a oportunidade de você não passar pela mesma experiência. Por mais que você não faça, eu não estou falando para você fazer tudo que seus pais dizem, não. Mas eu estou te dizendo para você ter paciência de sentar e conversar e ouvir. Alguma coisa de boa você vai tirar. Seus filhos, sentar, conversar, entendeu? Tem gente que chega em casa, senta no sofá e já era. Aí a esposa fica lá terminando a janta, os moleques gritando. Aí tem que tirar o lixo, ninguém tira, sobra só para ela. Tem louça para ajudar, para organizar, sobra só para ela. E ao contrário também. Se você é filha, o que a sua mãe está nesse momento precisando na cozinha? Você entendeu? O uso do celular. O uso do celular. Hoje existe o maior ladrão de tempo, que se chama telefone celular. Ele é uma ferramenta extraordinária, mas que nós, como seres humanos, estamos usando ele de forma errada. Redes sociais, vídeos, séries, streaming, pornografia. Nós estamos usando de forma totalmente errada uma ferramenta extraordinária que Deus deu capacidade para alguém inventar. Veja bem, eu não estou falando que tem problema você chegar em casa e descansar, não. Você pode chegar em casa e descansar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que você não pode chegar em casa e se fechar. Tem gente que passa 2, 3, 4 horas do dia rolando tela. Aí depois fala que não tem tempo para orar, depois fala que não tem tempo para a família, depois fala que não tem tempo para a mulher, não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os pais. Aí eu não tenho tempo de organizar a minha vida, a minha empresa, o meu negócio não cresce. É claro que não cresce. Está 8 horas por dia rolando tela. Disciplina também faz parte de uma vida com Deus. Vou te dar um exemplo. Você trabalha tanto pela sua família. Qual foi a última vez que você sentou com eles sem ficar olhando no celular? Entendeu? Qual foi a última vez que você sentou sem olhar pelo celular? Testemunho. Outro ponto muito importante. Não fique cobrando
que os outros sejam fiéis a Deus. A fé, ela é pessoal. É você que tem que ser uma pessoa que tem que dar testemunho. Não existe forma de você salvar alguém. Você. Não existe forma de você mudar a vida de alguém. Mas você pode dar testemunho. Uma pessoa que vive corretamente, ela impacta muito mais pessoas do que alguém que só fala. Para chegar no ponto de eu estar aqui fazendo uma live falando para vocês, é porque em um determinado momento eu tive que ter o testemunho mudado. Eu já errei demais, já pequei demais, já fiz muita coisa errada. Mas precisou de ter um momento em que a mudança da minha vida ela acontecesse. E aí, a partir do momento que essa mudança acontece, o testemunho ele fala muito mais. Então, o testemunho de vida ele é muito mais importante. Então, se você é uma pessoa que fica mentindo, enganando, sendo arrogante, o que vai acontecer? Entendeu? É isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Fé só dentro da igreja. Tem gente que só tem fé dentro da igreja. Lá na igreja chora, fala em línguas, levanta a mão. Aí chega no trabalho arrogante, agressivo. Em casa é ausente, agressivo, com a família agressivo, com todo mundo. Isso não é transformação não, tá? Isso é emoção. Você chorar na igreja, levantar as mãos e fazer tudo errado a hora que você sai de lá de dentro lá, isso não é transformação. É emoção. Você precisa ter você precisa ter essa prudência. Outro exemplo, trânsito. Você está no trânsito, alguém vai lá e te fecha, você xinga o cara, briga tudo com o cara, buzina, faz gesto agressivo pro cara. Que testemunho é esse que você está dando? Eu era desse jeito. Um dia eu tava entrando numa rotatória e aí um motoqueiro me fechou, ele quase bateu na porta. E eu estava nesse processo de entendimento de que o meu testemunho, de que aquilo que eu faço, da forma que eu ajo, ela fala muito mais alto do que aquilo que eu falo pela minha boca. Ele quase bateu no carro. Eu ia soltar um xingão e possivelmente eu ia correr atrás dele. Aí Deus falou dentro do meu coração, é isso mesmo que você vai fazer? Aí eu olhei para aquele motoqueiro, ele já estava lá no meio da quadra já. Eu estendi as mãos para ele, comecei a orar pela vida dele. Falei, Senhor, esse cara, ele é um entregador, ele estava com a bag nas costas. Ele está fazendo com a vida dele algo que é prejudicial. Ele pode se acidentar da forma que ele quase se acidentou aqui. Ele pode se matar por um preço de uma corrida que às vezes não vale nem a pena. Proteja ele, proteja a família dele, faça com que ele chegue em paz na casa dele, abra uma porta na vida dele para que ele não precise ficar nessa correria para um lado e para o outro. Porque o trabalho de motociclista para fazer entrega dos motoboys é um trabalho muito, muito sério.
Mas se a pessoa que está em cima da moto não tem juízo, é uma sentença de morte. E para esse tipo de pessoa, Deus precisa de abrir uma outra porta. E para aqueles que têm juízo, Deus precisa proteger e guardar. Eu passei a entender de uma forma diferente. Eu vou brigar com o cara. Eu vou orar pela vida dele. Que cristão que eu sou, que crente que eu sou. Se eu estou agindo de uma forma totalmente contra a palavra, parei de xingar. Nunca mais xinguei. Ou abençoado, que Deus abençoe a sua vida e coloque paz no seu coração. Que você não se mate, que você não se machuque. Entendeu? Você sabe qual que é a dificuldade que aquele cara tá? Você sabe se ele tá com um problema na casa dele? Às vezes o problema dele é muito maior que o seu. Você só tá indo pro trabalho. Às vezes o carro te fechou. Ô, carro. Deus me colocou num carro velho para que eu pudesse entender o carro dos outros. Antes, o senhorzinho com o carrinho velhinho ia sair no semáforo e não saía, o carro afogava, eu ficava bravo, buzinava. Deus me colocou dentro de um carro velho para eu entender o que é o carro velho. Para eu entender o que aquele senhorzinho estava passando. Hoje, quando eu vejo isso acontecer, eu oro pela vida do senhorzinho e falo: Deus, dê um carro novo para ele. Abre uma porta de alguma maneira. E isso vai transformando a sua vida. E aí Deus vai transformando a sua vida. Deus vai transformando aquilo que você é. Mas a atitude, ela tem que sair de dentro de você. Não espere que Deus vai descer do céu e vai mudar você. Outro ponto importante: dinheiro. Não seja mesquinho com a sua família. Não seja mesquinho com o seu cônjuge, com a sua esposa, com seus filhos. Trate bem deles. Às vezes você vai lá e compra uma caixa de cerveja e a bebida alcoólica para você não falta. Mas o iogurte para os seus filhos você não compra. Entendeu? Não estou falando que beber é certo ou que é errado. Eu falei que eu não ia entrar nessa seara. Mas a partir do momento que o seu não falta, mas a bolacha do seu filho, que tanto está pedindo lá, não tem, e ele está chorando, o que você me diz? Você acha que isso é prudente da sua parte como um cristão? No trabalho, tem várias oportunidades de você mostrar o seu caráter, de você mostrar Cristo, de você mostrar a sua mudança de vida. Falar mal dos outros. Eu vi uma coisa extraordinária essa semana. A fofoca. A fofoca, ela nunca é para falar bem. A fofoca sempre é para falar mal de alguém. Você nunca tem uma fofoca para abençoar a vida de uma pessoa. Você nunca vai ver uma fofoca para abençoar uma pessoa. Entendeu? Relativizar o pecado. Hoje tem algo muito perigoso acontecendo. As pessoas, elas não abandonam o pecado. Elas justificam o pecado. Isso é a relativização do pecado. A pessoa sabe que é errado, sabe que é pecado, mas ela vai começar a criar argumentos para se sentir confortável dentro daquele pecado dela. Exemplo, mentir é pecado. Mas aí ela começa a mentir para poder fechar o negócio. Promete um prazo que não vai entregar, promete um resultado que sabe que não existe. É pecado.
E quando alguém questiona, ela vai lá e diz: isso é normal no mercado. Mas se eu falar a verdade, o cliente não vai comprar de mim, eu vou perder a venda. Justifica o pecado. Imoralidade sexual disfarçada de fraqueza, adultério, pornografia, relacionamentos escondidos, traição. Aí quando é confrontado diz: todo mundo passa por isso. Isso é uma necessidade fisiológica do meu corpo. Não estou machucando ninguém. Isso é coisa da minha natureza. Você vê como que é muito mais fácil trazer uma justificação do que uma mudança? O problema desse pecado, principalmente do pecado da imoralidade sexual, é que ele vai destruir o seu casamento. Ele vai destruir uma família, quando não 2 ou 3. Porque ele vai destruir a sua família e a família da outra pessoa. Ele vai destruir, cauterizar a sua consciência. E o pior de tudo, vai acabar com o seu caráter. Outro pecado, que é muito relativizado: amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro acima de Deus. A pessoa começa a viver apenas para ganhar mais. Tudo que ela faz é para ganhar mais. Trabalha sem limite. Negligencia a família. Negligencia Deus. Negligencia princípios. E aí quando alguém vai lá e alerta ele responde: tô só fazendo o meu trabalho. Ah não, tô fazendo isso pela minha família. O dinheiro, ele não é o problema. Você não pode entender o dinheiro como o problema. O problema é quando ele se torna o centro da vida. Quando tudo gira em torno dele. Aí é o problema. Relativizar pecado é muito perigoso. Porque a pessoa vai se acostumando com aquilo que Deus chama de errado. E pouco a pouco o seu coração ele vai se afastando de Deus. Por isso que a resposta correta não é justificar o pecado. Você precisa reconhecer o pecado primeiramente. Depois de reconhecer, você precisa se arrepender do pecado. E você tem que mudar. Sozinho você não vai dar conta. Aí você ora, pedindo a Deus força e inteligência para mudar. Eu sei que tem muita gente que fala aqui: mas eu não acredito nisso, meu corpo, minhas regras, ninguém manda em mim. Tá tudo bem. Pode pensar do jeito que você quiser, desde que você não seja cristão. E talvez se você pensa dessa forma, essa live ela nem é para você. Você ficou aqui esse tempo todo, perdeu o seu tempo. Porque aqui nós estamos tratando e discutindo principalmente a salvação da nossa alma. Eu estou falando nessa live para pessoas que se consideram, para que se dizem cristãos. Nessa live, até nesse momento, eu falei para pessoas que acreditam, ou pelo menos dizem acreditar na palavra de Deus. Essa live também é para pessoas que querem viver de forma alinhada com Deus. São para pessoas que estão preocupadas com algo muito maior do que apenas viver do jeito que querem. E para pessoas que estão preocupadas com a própria salvação da própria alma. Se você não se encaixa, sinto muito. Assistiu até agora por nada. E se você se encaixa em uma dessas situações que eu expus aqui, você deve levar muito a sério o que Jesus ensinou. Porque esse assunto que foi tratado aqui hoje, ele não é um assunto opcional. É uma questão de obediência e transformação de vida. Conclusão de tudo
reconhecer Jesus como dono da sua vida, da sua empresa, do seu negócio, não começa com grandes milagres, começa com pequenos atos, com pequenas mudanças diárias, começa com mudanças na forma de falar, começa com mudanças na forma de agir, começa com mudanças na forma de tratar as pessoas, começa com mudanças na forma de trabalhar e na forma de viver. É assim que Deus começa a transformar a sua vida. Ok? Muito obrigado para você que esteve comigo até agora. Agradeço de coração a todos. Se você tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo ali pelo direct, fique à vontade, pode me mandar mensagem. Eu vou estar à disposição. Talvez eu não te responda muito rápido, mas eu estarei à disposição para trocar uma ideia com vocês. Deus abençoe. Que essa live ela possa atingir o seu coração e transformar a sua vida. Amém?